A pergunta é, por que não popularizar a ergonomia? Bom, claro que quando a gente fala de popularizar a ergonomia, a gente precisa ter um cuidado de que essa popularização não seja uma simplificação do conceito de ergonomia ou uma distribuição em larga escala, mas uma distribuição errada de ergonomia, né? Nós acreditamos numa popularização da ergonomia porque ainda nós vemos, inclusive fizemos um levantamento quanto a isso, e nós vimos que algumas regiões do país, regiões muito industrializadas, regiões muito produtivas, possuem uma carência enorme de ergonomia. E quando a gente fala aqui da ergonomia, a gente está falando da ergonomia enquanto ciência, a gente está falando do ergonomista naquelas regiões, a gente vê ainda que a ergonomia não é acessível a todos, né? Então, o que nós acreditamos? Que existe uma necessidade de nós vascularizarmos a ergonomia pelo país, né? E onde existe trabalho, ali também tem que existir a ergonomia. E claro que também nós acreditamos que bons cursos, precisam chegar em todas as regiões do país, né? Você que está me escutando nesse momento, me vendo, talvez você more em alguma região do país e você vai dizer, olha, aqui não tem um bom curso, aqui não tem um bom curso de ergonomia, aqui não tem uma boa informação de ergonomia. A gente tem que se perguntar o porquê que isso está ocorrendo, ou o porquê que isso não está ocorrendo, né? A gente ainda vê uma informação muito equivocada de ergonomia, né? Uma informação ainda que muito simplificada do conceito de ergonomia. A gente, quando nós entramos em algumas empresas e semanalmente a gente a gente dá um treinamento dentro de uma empresa e é um treinamento de integração, e ali a primeira pergunta é, o que é ergonomia? E essa integração tem profissionais de diferentes áreas dessa empresa, né? Desde cargos de gestão até outros cargos, né? Cargos operacionais. E a resposta que nós temos, né, desta pergunta simples, o que é ergonomia, o que é ergonomia, é uma resposta muitas vezes equivocada, né? Quando não se confunde com economia e não se confunde com agronomia, né? As pessoas às vezes falam, são as posturas, é o peso que se levanta, é o trabalho no computador, né? Então, olhando ainda sobre um viés muito físico, né? Então, nesse aspecto, o que nós cremos e o que é ergonomia mesmo, né? Se valendo dos principais autores, daqueles que têm feito uma construção científica muito interessante para todos nós, né? A ergonomia ela está baseada sobre uma tríade, sobre o seu aspecto tridimensional. Aspectos físicos, né, os tão conhecidos por todos, mas também tem os aspectos cognitivos e principalmente os aspectos organizacionais, né? Então, o nosso objetivo aqui enquanto canal, enquanto difusor de uma ergonomia, é de podermos compartilhar um pouco dessa ergonomia, mas uma ergonomia tridimensional, né? Que está, e aí na nossa opinião aqui, uma ergonomia que está fundamentada sobre os aspectos organizacionais. Essa é a grande base. E depois se constrói aqui nessa tríade os aspectos físicos e os aspectos cognitivos. É como se toda essa análise de trabalho, a qual a ergonomia ela se propõe a fazer uma análise da atividade de trabalho, é como se o trabalho fosse um grande sistema, né? E dentro desse sistema existem outros microsistemas, vamos por assim dizer, e dentro estes microsistemas a qual nós estamos falando aqui, microsistemas ou sistemas dentro deste grande sistema seriam um sistema físico, um sistema cognitivo e sistema organizacional. Então, a ergonomia ela tem que avaliar tudo isso, né, individualmente, mas também um sistema conversando com o outro. É isso que nós estamos nos propondo aqui, a compartilhar com você um pouco sobre essas informações, de maneira muito clara, de maneira muito objetiva, mas também
construir com você, né? Que nós possamos aqui juntos conversar sobre ergonomia. A ideia aqui não é uma aula, não é uma sala de aula. A ideia é que nós possamos conversar sobre isso. Então, se você se interessa por esse tema, se faz sentido para você esses aspectos, o aspecto tridimensional da ergonomia, eu quero convidar você a nos acompanhar por aqui, a curtir o nosso canal, a estar junto conosco, e a gente vai construindo aí uma base de informação e uma troca de informação. Vamos construindo aí uma ergonomia para todos e democratizando a ergonomia.